Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu entrevistado de hoje é um artista multifacetado, com sólida trajetória no teatro e crescente destaque como cantor e músico. Formado em artes cênicas, construiu uma carreira marcada pela versatilidade e pela entrega emocional em cena, participando de importantes produções teatrais que vão do drama à comédia musical. Como intérprete, destacou-se com sua presença marcante o domínio vocal, que o levou naturalmente à música, e vem desenvolvendo um trabalho autoral e sensível com influência da MPB, do samba e da canção contemporânea. Hoje, vamos conhecer a trajetória de Felipe Reis. Confira. George Robert Stocks. E seja muito bem-vindo, Felipe Reis. Muito obrigado, querido. É um prazer estar aqui com você. Que honra. Meu querido, olha, o prazer é todo meu. Vou dizer que o prazer é todo nosso, porque por trás aqui dessa tela tem uma equipe trabalhando e estamos, assim, ansiosos para contar para brasileiros e cidadãos do mundo a sua trajetória. Por trás desse sucesso todo tem uma trajetória e tem muita gente que não sabe quantas vezes já levantou e caiu, e quantos nãos você já tomou e hoje você está aqui de frente com a gente. É isso aí. Contar a sua trajetória para brasileiros e cidadãos do mundo é um prazer. E creio que muitos Philips do mundo vão se identificar com o que você vai estar passando para a gente hoje. Então, gente, por trás de uma trajetória de sucesso, tem aí, né, um passado. E vamos saber como foi, Felipe, a infância deste homem tão bem-sucedido. Conta pra gente. Uma infância com uma família tradicional, né? Que eu venho do município de Magé. Atualmente eu moro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas minha raiz é magéense. Lá do bairro onde Mané Garrincha nasceu. Olha que interessante, né? Ali do lado, Fragoso, Pau Grande, né? Mané Garrincha era de Pau Grande. Inclusive, meu avô lidou muito com ele, né? Com Mané Garrincha. Nós temos histórias assim, bem bacanas. E como uma família tradicional em que os filhos iam passar os domingos na casa dos pais, né? Dos meus avós. Tinha meus 8, 9 anos. E o que marcou muito a minha infância era uma vitrola que meu avô tinha com vários discos de Elis Regina, João Bosco, Gil, Altair Veloso, Paulo César Feital. E meu avô tocava violão, cavaquinho, bandolim. E em vez de eu estar jogando bola com meus primos, eu passava boa parte do tempo com ele, vendo ele tocar violão, vendo ele colocar as canções. E eu me lembro, a primeira música que nós vamos falar mais à frente, né, mas que está no meu repertório, foi meu avô que me apresentou, eu com 12 anos de idade, a música de Paulo César Feital e Altair Veloso, A Palavra e o Som. Então a minha infância foi assim, recheada de cultura através dos meus avós, né? Não bastava o meu avô, a minha avó também, uma parte do tempo da minha infância, ela tomou conta de mim, e ela assistia a TV Cultura, a TV Brasil, as novelas da tarde, e a minha avó conhecia os artistas, falava o nome dos atores e tal, e via programas de entrevistas, eu assistia com ela. Eu via muitos artistas falando, eu fiz tablado, eu fiz cal. Então eu cresci com isso, né? Eu quero fazer uma dessas escolas, e foi assim. A minha infância foi norteada de cultura, né? E meus avós têm boa parte nisso. Muito bom. Agora, você é muito envolvido com teatro, música, TV. Qual foi sua primeira experiência no teatro? A minha
primeira experiência foi uma peça que eu fiz, Arlequim Servidor de Dois Amos, de Carlo Goldoni, no Teatro Tablado, né? Foi muito interessante porque eu já cheguei numa turma em que eles já estavam ensaiando o espetáculo de fim de ano, que o Tablado, ele é teatro e improvisação, né? Aí no final do ano tem uma prática de montagem, onde você toca na iluminação, você toca no cenário, você toca, faz parte da produção, e isso, né, te dá um conhecimento muito grande do teatro, que não é só entrar em cena, né, mas é muito importante para o ator conhecer os bastidores todos, né, de todas as áreas que compõem aquele espetáculo. E ali eu fiz o espetáculo com quem estava nessa turma, era o Vinícius de Oliveira, que tinha feito Central do Brasil. Então, meu primeiro trabalho com ele, uma turma muito interessante, sob a direção de Thaís Baloni, e eu entrei na metade do processo e consegui pegar um personagem que era o Briguela, que era o cozinheiro, né, do espetáculo, e foi minha primeira experiência no teatro. Já Agora, quando a gente fala de tablado, a gente já fala de um teatro mais sério, mais profissional. Mas antes, ainda ali o Felipe Menino, vamos lá, participava de teatro na escola, já se interessava pelo teatro da escola, na escola que você estudou, tinha teatro, música, como que foi para você? Porque ter na família os avós apresentando a música, já deixando para você aí, trazendo para sua vida, né, trilhas sonoras, porque é assim que é. As músicas que a gente cresce escutando são trilhas sonoras que fazem parte da nossa educação e do nosso desenvolver como pessoa, que nos remete a muitas lembranças do passado. Agora, na escola, você tinha contato ou não? Somente no tablado que houve esse primeiro contato? um contato muito interessante que me fez despertar pela palavra, né? Eu acho que é isso que é interessante. O que norteia a vida de um ator e também de um cantor é a palavra, né? A palavra cantada e a palavra dita, né? No caso do ator. E eu tive um professor que ele era um expert em literatura, né? Professor de literatura, mas conhecia muitos textos e os autores, Cacilda Becker, Rubens Braga, e ele colocou os alunos para lerem esses textos, até os contos de Tchekov eu li na escola com ele. E a gente tinha que ler, ele pedia para a gente ficar de pé, ler para a turma, nos ensinava a ler. E eu fui lendo e fui tomando gosto pela leitura. Anteriormente eu não tinha esse hábito, né? E fui me apaixonando pela palavra, sabe? Eu acho que dali que tudo começou, se despertar pela literatura, que é fascinante. E é o que me faz até hoje, norteia, né, toda a vida do artista, né? Esse primeiro contato com a palavra propriamente dita e cantada. E ele foi se despertar. Josias Miranda é o nome dele. Esse meu Agora, como é que foi para você, mais jovem, na escolha? Olha isso, né? A escolha de uma carreira acadêmica. Porque a gente vem de uma era, a gente não tinha muito acesso à tecnologia, telefone, nada disso lá na nossa era. A gente não tinha isso. A gente é da era que rodava aquela provinha no mimeógrafo e sentia aquele cheirinho do álcool. Né? Essa que era a nossa época. E a nossa família sempre pensava em algo muito importante. O que meu filho vai ser quando adulto, quando ele crescer? O que ele vai querer para a vida dele? Como foi para você a escolha de uma carreira e também chegar para a família e anunciar que você queria realmente ser ator e ter essa formação? Na verdade, assim, desde os primeiros passos eu já quis me movimentar. Eu acho que o artista ele vive de movimentos, né? Movimentos que o impulsionam, porque são sonhos que ele tem e que eu sempre quis realizar esses sonhos. Então, eu muito novo,
eu via muitos programas de homenagem, interessante, né? Do Raul Gil. Olha Uhum. só. E eu me lembro uma vez que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, me leva lá, eu novinho, né? Que nós vamos mudar de vida, eu vou conseguir chegar na final. Aí ela vai estudar, garoto, né? Que a gente vem dessa criação, né? É. Eu, claro, mantinha sempre o estudo, né? Que era uma coisa que minha mãe e meu pai sempre priorizaram para mim. E eu comecei a fazer o teatro e foi um baque inicialmente, porque não era uma coisa comum para minha cidade. Minha Uhum. cidade de onde eu venho, até hoje nós não temos um teatro, então não é uma cultura da galera ali como profissão. E você sair de uma cidade que a pessoa não tem essa referência e você desbravar aí lá para Lagoa Rodrigo de Freitas fazer escola de teatro, realmente era um baque muito grande. Mas eu sempre procurei manter em paralelo os estudos, tanto que a minha formação acadêmica assim também é engenharia, né? Sou Uhum. engenheiro. Eu gosto muito, né, da parte também da engenharia, mas o que me fascina é a arte, né? Sempre foi assim. Então, seguindo até um conselho de um mestre meu, por isso eu fiz engenharia. Ele falava para mim que todo ator tinha que escolher dentre três profissões para ser em paralelo. Era médico, engenheiro ou advogado. Eu falei para ele, eu vou ser então engenheiro. E ele era médico, Sérgio Brito, né? E ele largou a medicina para ser ator. Então, realmente o início foi muito difícil para minha família poder inculcar uma coisa que não é do universo deles, né? E depois eles foram vendo que as coisas eram sérias, né? Até num dia que minha mãe chegou numa sala de reunião que eu coloquei ela com Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Fernanda Montenegro e Natália Timberg. Aí ela falou: "E o negócio é sério mesmo." Tem que ver para crer, né? Olha que interessante. Olha que interessante. Você foi fazer engenharia, se interessou. Ali, depois da engenharia, já estava formado. Mesmo assim, não deixou morrer essa vontade de estar no palco. É. E ali você foi participando de várias peças, produções, conhecendo pessoas. Conta pra gente hoje, você hoje, né? O Felipe Reis, o que passa na sua cabeça? Esse é um filme que passa na sua cabeça quando você volta lá atrás, da cidade de onde você veio, para onde você está hoje com o pessoal que você trabalha. O que você diria para esses jovens lá de Magé que sonham chegar onde você chegou? Nossa, eu digo que nós temos que acreditar nos nossos sonhos, né? A gente vem de um lugar que parece que ser artista é uma coisa que está muito distante. Realmente é um universo que está muito distante de nós. Mas se nós acreditamos nos nossos sonhos, esse é o primeiro passo, né? Se você acredita em você. E temos que desbravar realmente, porque as pessoas não estão vendo o que nós vemos. E eu, assim, eu tenho percebido que tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei está acontecendo na minha frente. Eu, por exemplo, eu com 17 para 18 anos, eu fui num talk show do Manuel Carlos com a Leda Nagli no Teatro Rival. Não sei por quê. Eu me lembrei disso há pouco tempo. Eu falei, eu ainda vou subir nesse palco. Sabe? Uma coisa assim. Então, assim, não importa, às vezes o tempo pode demorar para gente, mas quando a gente acredita naquilo, e a gente realmente, eu costumo dizer que eu sou um sonhador com os pés no chão, porque eu não simplesmente sonho, eu vou atrás dos sonhos. Então, eu falaria para uma pessoa dessa, para um menino que está começando, uma menina, um jovem, que nós temos que sonhar e ir atrás dos nossos sonhos, porque a gente consegue sim. Olha isso, gente. Hoje eu converso com Felipe Reis, ator, cantor, esse músico fantástico, trazendo para a gente vários projetos. Ele tirou uma hora da agenda dele para vir conversar com a gente. É isso mesmo. E hoje é com muito prazer que no meu programa, aqui o George Roberts Talks,
A gente revela a história de vida de um homem que é uma fonte de inspiração, é sucesso no que faz e com os projetos que ele desenvolve, ele traz para o mercado abrindo oportunidades também para quem está começando. Felipe, são 9 peças teatrais, um sucesso fantástico. Conta pra gente de todo esse seu processo no teatro. O que mais marcou você como artista? O que mais me marcou como artista e a minha primeira professora e diretora, Thaís Baloni, né? Ela começou em 71 na peça Tribobó City, é muito interessante também a história dela, da Maria Clara Machado, né? Ela que é formada nos Estados Unidos, ela é formada em balé clássico, em música nos Estados Unidos, e ela veio para o Brasil com essa ideia de estudar com a Maria Clara Machado, já estrelando no Tribobó City, né, que é uma peça importante da Maria Clara. E eu caí na mão dessa mulher, uma grande professora de teatro, que forma realmente, que faz o ator aprender a falar, né? Que eu acho que às vezes a gente como criança aprendemos a engatinhar, mas falar no teatro, na compreensão do ator, é totalmente diferente. Então, ela ensina desde o início como caminhar, né? Como engatear e como crescer no teatro. E o que me. Eu tomei muitos, entre aspas, esporros dela, né? Para a gente crescer, né? É natural para qualquer professor, mas o que me marcou foi uma peça que eu fiz com ela, O Homem do Princípio ao Fim, que foi escrito em 64. A Fernanda Montenegro encomendou esse texto para Milor Fernandes e foi feito por Sérgio Brito, Cláudio Correia Castro e Fernanda Montenegro. Era a direção de Fernando Torres. E eu estava nas escolhas dos textos, né? E quem fizesse melhor pegaria os personagens. Aí eu ia para a beira da praia, porque o texto era do Rubem Braga, então você tinha que imaginar o homem nadando no mar, né? Como se fosse Deus criando o universo. Teve um dia que eu fui apresentar esse texto para ela e para a turma, e que, entre aspas, ela me deu vários esporros na frente dessa turma. De repente eu começo a fazer o texto, ela começa a chorar. Ela desce das escadas, assim, batendo no meu peito, sabe? Falando, você conseguiu. Aí eu fiquei um pouco sem entender, ela chorando. Aí ela, você conseguiu, o personagem é seu. Cara, isso foi tão gratificante para mim, né? Naquele momento. Aí, logo em seguida, depois que eu fiz esse espetáculo, ela estava dirigindo uma galera no infantil no tablado, ela me chamou para assistir. Uhum. Aí ela me chamou na coxia, o camarim do tablado, ele é no alto, assim, chamou todos os atores da peça para virem. Ela falou assim, eu dei aula para Fernanda Torres, para André Beltrão, para Marcelo Oliveira, dentre outros, mas está aqui o ator que me fez chorar com o texto, Felipe Reis. Eu acho que para mim aquilo ali é mais do... Você vê o seu professor, o seu mestre trazer uma homenagem dessa, não tem preço, né? Sabe o que é bonito? Que através da nossa história, a gente tem como trazer para um público, verbalizar para um público o como a educação é importante. O estudo, para a gente se tornar algo na vida, é fundamental que estude. É fundamental, sim, que tenham esses mestres dentro de uma sala de aula, são mestres do teatro, e o respeito que a gente tinha, né, que a gente tem ainda hoje por essas pessoas é tão grande, e a gente já dentro das escolas, eu ouço relatos, sabe, Felipe? E professores, educadores que passam pelo programa e o como eles desabafam, porque nos dias de hoje a educação já é muito fundamentada em cima da tecnologia, em cima do que o Google traz. E na nossa época, a nossa educação era fundamentada era fundamentada entre livros e o que o professor trazia para a gente.
A gente ia para a escola com aquela vontade de se alimentar do que o professor tinha. A gente queria realmente trocar com o nosso professor, né? E quando você fala sobre isso, é tão bonito porque é uma professora produtora, é uma atriz que reconhece em você a sua capacidade de mover o coração de uma profissional em relação ao que você faz num palco. É, Isso é um presente. é. Né? Isso é um presente. E fica aqui, né, nesse programa, o respeito a esses profissionais que contribuem diariamente para a nossa formação acadêmica e que são tão desvalorizados no Brasil. Nossa, Hoje, ainda nos dias de hoje, é uma luta para que a arte no Brasil seja abraçada. é verdade. Né? É uma luta para você chegar para um professor, bater um papo com o professor, desenvolver uma conversa e ainda assim, nos dias de hoje, 2026, escutar da boca de educadores que a educação ainda é muito difícil. Conscientizar o outro é muito complicado. E nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, que todo mundo lê de tudo, mas ninguém sabe de nada. É porque a gente vem também de uma geração em que era um ritual você ir numa biblioteca, né, pesquisar sobre um livro. Eu me lembro que quando eu entrei na biblioteca do Sérgio Brito, né, Hum. e assim, meu Deus, eu estava realizando um sonho. Como é que pode, né? Era carregado de um brilho no olhar por eu estar olhando a quantidade daqueles livros todos e a oportunidade de escolher qual que eu poderia ler. Aqueles clássicos, daqueles demais livros. E hoje eu não vejo isso. Eu acho que essa aceleração, ela tirou um pouco o brilho do que a gente falou no início, da palavra, né? Eu acho que a palavra é que rege todo esse universo da arte, né? É isso. O brilho da palavra e o brilho da inocência também. Porque na nossa época, a gente fazia as coisas, né, com a maior inocência. Hoje, a gente já não vê essa inocência. Todo mundo entende de alguma coisa, entende de algo, mas ninguém se aprofunda Exatamente. na verdade que aquilo quer trazer. E é isso, a palavra. Tudo acontece no verbo, acontece através da palavra. E se as pessoas se conscientizassem disso, o falar do outro, né, o gerar no outro o que a gente vê nas redes sociais, né, as fofocas é isso. O Brasil está se alimentando disso e a gente aqui está com a intenção de falar sobre o que? Educação. O que a gente verbaliza e que pode conscientizar e fazer com que os nossos jovens de hoje venham ficar mais cultos. Exatamente. É porque assim, a gente está sofrendo com a desmemória nacional da cultura, né? Hum, Cultural. Estão acabando com as nossas bibliotecas, com os nossos teatros, e está desfortalecendo a cultura, né? E a educação. Porque um país ele se mantém pela cultura e pela educação, né? E se você diminui esse fornecimento, né, dessa cultura propriamente dita nos seus primórdios e primários ali, como um contato com o livro, como o fato de você ter um ritual para ler um livro, sabe? Faz tão bem para você. Eu acho que é um caminho que te interioriza aquela história dentro de você, que te move em vários universos dentro de você, de criações. E nós vivemos disso, não importa o que você mexe na vida, nós precisamos sair um pouco dessa dinâmica de horário, de tempo da vida e mergulhar numa história verdade. profissional que seja.
Isso faz bem, né, para o ser humano, né? Então a gente vê esse desfortalecimento, né? Que não há um fortalecimento na cultura e essa desmemória. E é preocupante, né? Porque isso mexe em tudo, no que eu ouço, no que eu digo, né? No que eu faço. É o que rege a sociedade, né? E o nosso futuro, né? De um país. E o Brasil, se tratando de Brasil, o Brasil ele é riquíssimo. Nós temos grandes autores, grandes compositores. Me irrita muito, é uma coisa que eu quero falar de primeira mão aqui para você, eu tendo a graça, né, de Deus de continuar na música, eu quero sempre valorizar os compositores. Uhum. Sempre me irritei muito com os intérpretes que levam a fama de ser o compositor da canção. Cara, eu acho isso é uma tremenda, é uma coisa horrível isso. A gente tem que dar nome aos bois. A gente tem que começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Por que que os compositores, aí a gente já mexe, né, num outro sistema, né, que os compositores muitas vezes estão vendendo um almoço para comprar o jantar. Verdade. Canções fazendo sucessos e sucessos e sucessos em vários intérpretes. Tem alguma coisa estranha aí, né? Então eu acho que isso deve ser discutido e esse é um assunto que Elis Regina muito discutiu na sua época, né? E passou muita rivalidade por conta disso. Então, eu acho que isso, de novo, tem que ser levantado, porque nós temos grandes compositores, grandes autores, que eles precisam, esses nomes precisam estar no nosso conhecimento coletivo, porque são eles que. O intérprete sem um compositor, ele não é nada. Falou tudo, é isso. O ator sem o autor, ele é quê? Ele é o quê? Verdade, não é. Não é nada. Então a gente precisa rever esses pontos, né? É uma coisa que eu quero levar na minha carreira. E está levando, e com isso vem aí você, com todo esse sucesso também na música. Mas antes de entrar na música, como a televisão surgiu em sua vida? A televisão? Ah, então, foi assim, ó. Primeiro, o que eu tenho maior honra de falar é ter trabalhado na assistência de produção do Arte com Sérgio Brito, né? Uhum. Fazendo peça no CCBB, aqui no Rio de Janeiro. Uma peça Outono e Inverno, uma peça alemã, com o grupo Tapa, né? Com Eduardo Tolentino na direção, Emília Rey, Denise Roenberg e a Laura Cardoso. E aí eu teve uma chamada da Globo, ele falando para assistir no espetáculo. Eu parti para o CCBB. Aí eu cheguei lá, vem daquelas histórias, né, que a gente fala das dificuldades, né? Eu falei, pô, tem que falar com o Sérgio Brito, tem que falar com o Sérgio Brito. Cheguei lá, era pré-estreia, olha só. Acho que os deuses já estavam ao meu favor. Aí tava a Fernanda Montenegro, tava o Ítalo, tava a Natália Timberg, tinha uma galera bacana ali na plateia. E os atores, quando o espetáculo acabava, eles ficavam esperando o pessoal no saguão de trás. Mas tinham dois porteiros que não me deixavam entrar. Aí eu disfarcei, de repente eu consegui abrir um caminho, eu entrei. Quando eu entrei na roda, cara, eu entrei na roda do Ítalo Rossi, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, aí a galera toda ali. Aí o Sérgio foi, botou a mão no meu ombro assim, já vou falar com você. Aí o porteiro já foi entrando para tentar me tirar e ele falou, não, vou falar com o rapaz. Aí ele, pois não, eu falei, pô, eu tô fazendo a peça O Homem do Príncipe ao Fim, eu queria que você assistisse e tal, conversei isso com ele do tablado e tal. Aí ele, ai, que legal, vou tentar. E chamou uma senhora chamada Francisca, que trabalhava com ele já há muito tempo, era secretária dele. Aí falou, aí ele terminou de conversar comigo e falou, Chica, faz uma proposta a esse rapaz, ele é estudante de teatro. Aí a Chica me chamou no canto, falou, você é da... Eu sou de Magé. Ela, ih, que legal, eu sou de Piabetá. Ela é de Magé também. Aí ela é porque o Sérgio está precisando de dois atores que pudessem ter disponibilidade para assistir os espetáculos, as pré-estreias no Rio de Janeiro, porque ele não dá conta de assistir tudo, e que pudesse sentar com a produção e com ele uma vez na semana para fazer o resumo do que vai ao programa. Olha.
E a gente já conseguiu o André Marinho, e tem mais uma vaga. Você não quer se candidatar? Eu falei, claro que eu quero. Aí ali tudo aconteceu, cara. O Sérgio me ligou, estive na produção do Arte com o Sérgio Brito e minha vida se transformou, porque eu comecei já a ir nas pré-estreias do Teatro Municipal, nas pré-estreias do Teatro dos Quatro, nas pré-estreias do Teatro Vanucci, conhecendo todos os diretores de teatro, os atores, foi uma aula de cultura, de literatura, de música, de arte, do modo geral, na minha vida, o Arte com Sérgio Brito. Muito bom! Gente, hoje eu estou de frente com Felipe Reis. Quer acompanhar o que esse homem de sucesso vem fazendo? Fica na tela. O Instagram, as redes sociais, para que vocês fiquem por dentro diariamente do que Felipe vem trazendo para a gente. E é isso. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o seu lugar na música, o desenvolvimento de projetos. E é isso. Para você que está aí nos acompanhando, não sai daí. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como o nosso querido Felipe Reis. Gente, uma vasta experiência no teatro, com experiência em televisão, mas como é bom reviver a música, como é bom viver a música e trazer hoje um projeto que se chama Alma em Canção. E olha isso, gente, a participação especial, olha, de pessoas, de artistas conceituados. A gente tem aí Dudu Nobre, Jorge Versilo, Diogo Nogueira, Altair Veloso, Arlindinho Cruz, Xande de Pilares, tem aí a minha querida, minha madrinha Du Moraes, Altair Veloso e outros. Conta pra gente sobre esse projeto, Alma em Canção. Esse projeto, ele começou há 2 anos atrás, né? Quando eu compus a música Morar em Mim, né? É uma matriceria, na verdade, né? Porque o músico baiano, eu nem conheci, eu conheci ele esse ano, agora, 2 anos que a gente compõe juntos, e eu conheci ele, que eu fui à Bahia, em Salvador, esse ano, e a gente se encontrou. A gente começou a compor através de uma postagem que o Jorge Versilo fez, de uma música dele, pedindo trechos de cantores tocando a música. E ali
eu achei interessante as melodias de Marivaldo Paiva, entrei no Instagram dele e eu tinha letras e ele topou em eu mandar as letras para ele e ele melodiar, né? E ali a gente começou a compor e fizemos o Morar em Mim. Eu conheci o Paulo César Feital e levei minhas composições para Feital com o intuito dele levar para os intérpretes me gravarem. Eu não estava com a ideia de cantar. E assim, as minhas composições, a maioria das gravações era do Marivaldo cantando, porque eu mandava as letras, e ele botava as melodias e ele cantava e mandava para mim. Aí eu tinha feito uma gravação num estúdio pequeno lá em Magé, da música Morar em Mim com a minha voz. Aí eu fui apresentando as músicas pro Feital, consegui finalmente marcar um encontro com ele depois de 6 meses tentando. Aí ele marcou comigo no Leblon. Aí eu comecei a mostrar as músicas, e quando eu terminei de mostrar as músicas, ele, não é você que está cantando. Eu falei, não, é o meu parceiro e tal. Aí ele, tem alguma música você cantando? Aí eu mostrei a música Morar em Mim. Aí ele fechou o olho, nas primeiras notas. Deu, deu merda. Ele começou a ouvir, aí quando terminou tudo, eu falei, e aí? Aí ele falou, eu não vou levar suas músicas para os intérpretes, não. Aí eu, poxa, não gostou? Ele, não, eu vou produzir você. Eu, mas como é isso? Aí ele, não, as pessoas para gravar contigo, fica tranquilo. Aí começamos. A primeira música, Morar em Mim, o cara que meu avô me apresentou, né? Altair Veloso, primeira participação. A segunda ele falou, vamos gravar o Flamboyant. Aí gravei o Flamboyant, que é uma música do J Maranhão, que é um parceiro, né, do Versilo também, em muitas canções, Ela Une Todas as Coisas, Delicadeza, Encontro das Águas, é desse compositor, J Maranhão, que infelizmente nos deixou, né, esse ano. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né? E aí eu fui gravar o Flamboyant, ele chama o Versilo topa de gravar comigo, gravo o Flamboyant. Daqui a pouco, vamos gravar uma coisa popular minha, mas vamos fazer um arranjo diferenciado, como uma bossa. Aí foi simplesmente eu entrei no estúdio com Theo Lima na bateria, que toca com Ivan Lins, tocou com Djavan e com Elis Regina, e dentre outros. Faz parte da banda atual do Ivan. Marco Brito, que faz Maria Bethânia nos teclados, faz Maria Bethânia e Ivan Lins. Neyman Antunes, que é arranjador e contrabaixista do Ivan. E entrei com a galera toda, Marcelo Martins, com aqueles músicos todos gravando o Farol das Estrelas. Aí vem Dudu Nobre e grava comigo. Depois eu gravo Eram Dois ou Mais, que é uma música dele também, com essa nata toda da banda do Ivan, né? Que é uma banda de muita experiência, com o Xande de Pilares. E ali começou, foi uma loucura nesses 2 anos, porque eu não imaginava. Eu levei minhas composições para ele, não imaginava. E assim surge Alma em Canção, porque tem tudo a ver comigo, porque eu vejo que tudo que eu faço na minha vida, eu coloco a minha emoção, ainda mais na arte. Eu acho que é isso que me move. Eu vou numa gravação, é a minha alma. Eu acho que tá ali. É, vou subir naquele palco, eu tenho certeza que a minha alma, sabe, aquela inteireza, aquela certeza de que a tua alma tá naquela canção, tá em cada nota que você vai fazer. Então daí surge esse álbum Alma em Canção, que a gente pretende levar a esse show, né? Bom, esse ano ainda, outubro, você já traz aí, né, um show, esse show aí voltado para a área da música popular brasileira, o samba, e você sempre, desde muito menino, sempre foi ligado na música, na MPB, na bossa nova e no samba, ou isso surgiu no decorrer da adolescência? Como foi para você essa influência dentro da nossa música? Então, eu fui a criança privilegiada, né? Que sempre ouvi Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? João Gilberto. Sempre me liguei muito nas melodias das dissonantes do violão, sabe? Eu sempre me interessei por esse campo da música popular, da MPB
pura, né? Sempre me encantei porque é dali que a gente vem, né? Eu adoro os outros ritmos, mas a nossa base é MPB, né? E do Brasil, né? Do Rio de Janeiro, propriamente dito, né? Que essa casa da música popular brasileira, né? Eu tenho esse privilégio de estar no Rio de Janeiro e beber aqui próximo, né, dessa história e dessa cultura. Então, desde bem novo, eu sempre me interessei por essas melodias, por essas coisas mais assim, é, umas melodias mais assim densas, né, mais complexas da MPB. E daí vem o samba também, né? Porque o samba está muito ligado a isso, né? Ele vem dessa música popular brasileira e eu sempre levei isso na minha vida e sempre acreditei nesse tipo de música. E de repente eu sou levado a fazer esse tipo de música, né? Eu falei, caramba, eu tô tendo a oportunidade de fazer o que eu sempre acreditei, o que eu fui formado, né, durante uma vida. Eu acho que por isso que as coisas é, vão dando certo, porque é uma construção que não começou há 2 anos, mas começou quando criança. É exatamente como você começou essa entrevista, é o que eu sinto, sabe? Por isso, Alma em Canção é uma construção interior que gera um projeto, mas que já está sendo diluído ao longo de muitos e muitos anos, dentro de mim. Muitas memórias, né? Coisa. Muita coisa. Em outubro, você sobe ao palco no seu próprio show com 2 convidados, Du Moraes e Altair Veloso. Conta pra gente. Altair Veloso é uma pessoa das pessoas mais simples que eu já conheci, né? Eu tive na casa dele, né, a primeira vez que a gente foi gravar, e é interessante porque ele estava para gravar com uma pessoa de grande nome da música popular brasileira na época, e o Feital falou para mim, pô, você pede bem, né? Porque eu falei, pô, fala com o Altair para ver se ele não gosta de morar em mim para ele gravar comigo. E de repente ele não grava com esse grande nome e falou que ia gravar comigo a minha canção. E eu vou na casa de Altair, eu preocupado com ele, né, para gravar logo, para não ocupar tanto tempo, ele falou: "Que isso, rapaz? Senta aí, vamos tomar um café". E histórias e histórias, né? De música, é um filme que passou na minha cabeça naquela tarde, porque eu conheci Altair Veloso através do meu avô. Uhum. Estava ali agora, sentado, tomando um café com o Altair Veloso e com o Paulo César Feital do meu lado, como meu produtor. Então, e agora, Altair Veloso no meu show, não sei, é uma coisa. Eu estou ainda diluindo essas emoções, porque para mim é algo incrível, porque é algo que eu sonhei lá atrás e vem acontecendo. E a Du é interessante, eu sempre a admirei, né, como atriz e como cantora, na televisão, no teatro, na música, e nunca imaginei que um dia eu ia me aproximar de Du Moraes. E a gente se encontrava no restaurante também aqui no Rio, né, que você também veio, não sei se eu posso falar. Pode? Restaurante Novo, né, que é esse restaurante do Edu Costa, que apoia o teatro, né, carioca, tem sido um apoiador da cultura. E eu sempre me encontrava com ela, ela brincava comigo, eu achei que ela estava brincando, ela falava, quando que nós vamos fazer alguma coisa? Eu ficava meio assim, porque você, né, nunca imagina isso. Aí, de repente, no show, eu falei, pô, esse Adu, a gente pode gravar, né, claro, pro meu disco, mas se ela entrasse, subisse ao palco comigo. Aí foi quando eu fiz o convite e ela aceitou. Então, assim, eu tô com 2 grandes artistas, né, ali comigo também, que eu admiro durante toda uma vida. Então, são muitas histórias que vêm dentro de você e emoções, né, que vão que vem brotando assim que a gente não consegue nem conter, né? É algo incrível. Lembra, no período da entrevista, acho que no primeiro bloco, eu falei da trilha sonora da nossa vida. Olha como é interessante. Hoje, com um projeto seu, você tem a oportunidade em reunir pessoas que fizeram parte da sua trilha sonora. Nossa,
na vida, na arte, né? E quanta coisa a gente aprende, Nossa, muita coisa. não é? E uma Presen- eu aprendi com os mestres que eu tive, né? Que quanto maiores eles são, mais humildes eles são. Uhum. Sérgio Brito dava uma lição de humildade, né? E Paulo César Feital, Altair Veloso, eu me encanto com essa grandiosidade de pessoas, de almas, né? Que a gente encontra, que nos ensina tanto como nos ensina quanto humanidade. Eu acho que isso é que é interessante, que a gente precisa, né? É um presente para a vida. É um presente. Felipe, parabéns. E agora eu vou para um bloco no meu programa que você não estava esperando, mas eu faço com todo mundo. É um bate-bola. Vamos lá, então. Bate-bola com Felipe Reis. Felipe, uma cor, Preto, um lugar. Nova York. Eu tenho medo de. Eu tenho medo de deixar o orgulho tomar conta de mim. Um livro. O Teatro e Eu, Sérgio Brito. Montanha, praia ou cidade? Praia, Teatro, TV ou cinema? teatro. Meu estilo musical favorito é MPB. muito bom. Eu digo não para, Racismo, eu digo sim para. o amor. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria. A fome. Eu me defino homem. Sim, homem no sentido completo da palavra, mas com uma alma feminina. Família para mim é É essencial. Deus em minha vida. Tudo. Meu querido, a gente começou essa entrevista falando sobre a trajetória da história daquele menino lá de Magé. Aquele menino que já sonhava com os grandes palcos, já sonhava em estar num tablado. Aquele menino que via pela televisão grandes artistas, grandes nomes da nossa música popular brasileira. Durante a adolescência, você teve as suas participações no teatro, escolheu estudar engenharia e da engenharia decidiu se dedicar como ator, como cantor. Você decidiu se doar para a arte brasileira. Esse doar à arte brasileira o fez conhecer pessoas que lá atrás você sentava no sofá da sua casa e aplaudia pela televisão. O encontro com essas pessoas começou a despertar dentro daquele menino, já homem, o encanto e o fascínio por algo que se chama educação, arte, cultura e música. No decorrer da nossa entrevista, o brilho dos seus olhos em falar que conseguiu ali entrar enganando um porteiro, você conseguiu chegar num ciclo de pessoas que lá atrás você pensava como menino, será que um dia isso vai acontecer?
de Magé, você foi para o grande Rio de Janeiro, né? Foi para os grandes locais onde tudo acontecia, e ali você se descobriu no tablado. Ali você começou a descobrir a sua projeção vocal e o quão você poderia chegar no coração de uma profissional que contribuiu muito para a sua formação como ator. E no decorrer da nossa entrevista, passa aí um filme na sua cabeça, ela descendo as escadas e batendo ali no seu peito, dizendo: nossa, você conseguiu, o papel é seu. E hoje você desenvolve um papel fundamental na nossa arte. Você entrega para as pessoas aquilo que você acredita. E o que você acredita hoje é pautado em algo que o Brasil precisa: fundamentos da educação. Aqui no decorrer da nossa entrevista, eu tentei ali te deixar de saia justa no bate-bola. Eu te peço uma cor, você me dá o preto. O mais interessante é que você fala que o maior medo é que o orgulho venha tomar conta de você. E quando eu peço a definição do homem, você fala: o homem com a definição desta palavra, mas com aflorar aí, né, feminino, um toque de leveza, que faz com que você venha me definir Deus como tudo. E esse tudo, Felipe, é esse tudo, essa energia que move o mundo, move esse nosso universo, que em nome da minha equipe, em meu nome, eu desejo que venha contribuir muito para a sua realização, mas a sua realização completa como ser humano. Um homem, artista, cantor, que acredita e que fez, sim, uma trajetória belíssima e é uma trajetória de sucesso, porque você faz aquilo que você ama. Parabéns para você. Muito emocionado. Que programa relevante, né? Para televisão, para internet, para todos os campos. Que você consegue decifrar o que a nossa vida, né? O filme da vida de um sonhador. O filme da vida de um sonhador. É o que eu posso definir. Obrigado por essa oportunidade aqui, por fazer tão bem para minha vida esse programa. Ô, meu querido, sou eu que agradeço e deixo aqui para brasileiros cidadãos do mundo a trajetória de um sonhador que ainda vai voar mais alto, porque o céu é o limite para quem acredita. Nós viemos de uma geração que a gente via pela televisão palavras como acreditar é poder, você vai chegar onde quer, sabe? São várias coisas que a gente poderia colocar aqui na nossa entrevista, que a gente via na nossa televisão e que a gente admirava. E hoje nós temos a oportunidade em estar de frente um com o outro, falando desses profissionais que fizeram a diferença na nossa vida. E a gente sabe que um dia esses profissionais se vão, mas a gente fica. E o que a gente deixa para quem está chegando agora? É o que é mais importante. Então, fica na nossa cabeça a preocupação daquilo que a gente passa para quem fica com um programa desse, para quem acompanha o programa. E é por isso que toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração como você. Mais sucesso para você. Muito obrigado, querido. Gente, a gente chega ao fim de mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência.
mas com certeza a gente se vê em breve. Robert's Thoughts. Robert's Thoughts.